irmãos, olá amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, a Bíblia Responde. E hoje eu quero tratar sobre confissão de pecado e o comportamento do sacerdote. Nós temos historicamente e biblicamente a doutrina de confissão de pecados. Confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos pecados ao semelhante, aos nossos irmãos uns aos outros. Não vou entrar aqui no mérito se você concorda em confessar pecado a alguém ou se você é daquele que só fala com Deus. Eu, particularmente, entendo que todas as minhas faltas que ferem ao semelhante, eu preciso confessar a alguém. Aquilo que fere apenas a mim e a minha comunhão a Deus, eu retrato com Deus. Mas tudo que alcança o próximo, eu devo confessar a alguém. E historicamente, nós temos o Quarto Concílio de Latrão, realizado pela Igreja Católica em 1215, onde eles instituíram a confissão auricular. Eles não estavam criando nada, isto é bíblico, confessar os pecados uns aos outros. Também nós temos no judaísmo o princípio que nos primeiros 10 dias do ano, eles se arrependem e confessam seus pecados publicamente. E temos também em toda a Escritura exemplos de homens que vinham até seus sacerdotes trazendo seu sacrifício, seus animais, impunham as mãos, confessavam os pecados a estes sacerdotes e sobre este animal. Esse animal era imolado, sacrificado, aspergido o sangue e esta pessoa era perdoada. E nós temos Cristo, o nosso Cordeiro expiatório, que levou no Santo dos Santos o seu sangue imaculado e que está depositado no altar, no tabernáculo celestial para sempre. O seu sangue já foi oferecido. Nós só precisamos reconhecer os nossos pecados. Basta apenas nós nos arrependermos e confessarmos nossos pecados aos outros. E receberemos a graça e o precioso perdão de Deus. Temos princípios bíblicos para isso. Veja o que está em Levítico capítulo 5, versículo 4. Se alguém, sem aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar, temerariamente com juramento, quando o souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo que houver pecado. Em Provérbios 28, 13, nós temos um texto muito conhecido: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há, sim, certas ações, palavras, desejos, pensamentos, sentimentos que precisamos expressar a alguém, expor para alcançarmos misericórdia. Tiago também diz em Tiago 5,16: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. E temos também 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Também nós encontramos em Números capítulo 19 algo muito interessante. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da purificação, é oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha levará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Também nós temos em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8 ao 13, que diz: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar.
E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo do altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Então nós lemos textos que nos dão o princípio de confessarmos os pecados. E agora lemos textos que falam do comportamento do sacerdote ao receber o sacrifício, queimar. Ele tinha um comportamento. O que ele tinha que fazer depois do sacrifício com a cinza que estava sobre o altar. A cinza é um símbolo do pecado. A cinza é um símbolo daquilo que nós deixamos ser consumido no altar para que sejamos purificados. Aqui o texto está tratando da discrição do ministro em tratar com o problema da congregação e dos problemas alheios. Discrição significa qualidade de quem é discreto, de quem tem uma intenção, que não tem a intenção de chamar a atenção, competência de quem sabe diferenciar o certo e o errado, que tem discernimento. Então, discrição do sacerdote é agir com discrição, ainda está baseado na qualidade da confiabilidade, quando determinada pessoa não revela informações ou segredos de alguém para terceiro. Então, quando o sacerdote pegava as cinzas do altar e ele depositava em um certo lugar, ele não podia se contaminar com aquela roupa, com aquela cinza em suas roupas, porque ele estava tratando do pecado que tinha sido consumido pelo fogo no altar, e agora ele tinha que tratar com ela segundo a descrição de um sacerdote, sem se contaminar. Muitos dos nossos sacerdotes estão se contaminando com a cinza da confissão de pecado. Cuidar da cinza não é tarefa fácil. Cuidar dos pecados do povo não é tarefa fácil. O sacerdote não deve aparecer manchado de cinza diante do povo e nem diante de Deus. O sacerdote não deve revelar o pecado das pessoas diante do povo. Cuidar das cinzas era uma grande tarefa sacerdotal. Cuidar das questões do pecado e guardar segredos é uma grande tarefa do sacerdote. O que eu quero deixar como exemplo nesses poucos minutos é que confessarmos os nossos pecados é necessário, é bíblico, é doutrinário. Eu te dei contextos históricos, teológicos e bíblicos. Mas também te dei um texto bíblico que mostra o agir dos homens ao confessar os pecados e o comportamento do sacerdote ao tomar as cinzas daquele sacrifício e levá-la às ordenanças de Deus. E o cuidado que deve ter um sacerdote, um pastor, em guardar o que auricularmente ele ouviu, o que ele ouviu da boca de alguém, deve ter o cuidado de não se manchar com isso. Porque ao expor o que você ouviu, você pode estar se contaminando e também prejudicando a congregação, prejudicando a confiabilidade que as pessoas têm em você. Você precisa, sacerdote, estar com as suas vestes guardadas. Não deixe que a cinza, que é a confissão do pecado de alguém, contamine você e fere a congregação. Por isso, fica aqui esta recomendação. Que Deus te abençoe. Este assunto eu estou respondendo a alguém que me fez este questionamento. Se você tem um tema, um assunto que podemos discorrer em poucos minutos, envie a nós. Amém? A Bíblia responde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.